O melhor ambiente para que a gente possa estar vivendo os princípios da visão de igreja multiplicadora é num pequeno grupo. Eu trouxe uma estatística do Instituto Haggai ontem, para quem esteve aqui conosco, arredondando 80% das pessoas que estão em uma igreja evangélica, que são membros integrados numa igreja evangélica, 80% delas sempre tem alguém por detrás, direto ou indiretamente, que influenciou alguém. Obrigado, meu pastorzão. Alguém que influenciou, alguém que de alguma forma discipulou, evangelizou. E eu quero fazer essa pesquisa aqui de novo. Você está hoje aqui na PIB de Santos, ou na igreja que você se converteu, teve alguém que influenciou a tua vida, te discipulou, te evangelizou? Levanta a mão por gentileza. Olha o pastor Alípio, ó. Talvez aqui é mais de 80%. Isso quer dizer o seguinte, que sempre tem uma pessoa por detrás de uma conversão. Nós sabemos que o Espírito Santo que converte. A palavra do Senhor deixa isso muito claro, irmãos, que é o Senhor que converte, é o Espírito Santo que toca no coração do homem. Mas Deus usa pessoas, Deus usa seres humanos falhos, limitados, para viver esse evangelho como estilo de vida, viver esse evangelho, pregar esse evangelho com a vida e com as palavras. E nós trabalhamos com pequenos grupos, irmãos. E nessa experiência, irmãos, de 25 anos trabalhando com os pequenos grupos, o pastor Alípio já esteve lá em Campo Grande, e foi onde eu conheci ele, lá numa conferência missionária, quando ele estava pela Junta Missões Mundiais. Aí ele colocou fogo no meu coração por missões, né, na época, e eu sou grato por isso. E quando nós começamos a trabalhar com os pequenos grupos, quando eu chego aqui na frente da igreja, é como se eu estivesse entrando na primeira de Campo Grande, lá atrás, é muito parecido. Os pilares, a igreja no centro, e assim, quando o pastor Gilson chegou lá em Campo Grande, era uma igreja com 700 membros, aproximadamente, 700 membros. Uma igreja que sai de 700 membros para 7.000 membros, num período aí de 20 e poucos anos de trabalho. Uma igreja centenária, aqui está com 120, né? Lá acho que, se eu não me engano, são 113 ou 117. São igrejas plantadas na mesma época. Então, assim, com características parecidas, né? Mas nós estamos percebendo, irmãos, que e lá em Foz do Iguaçu, o pastor Ronaldo Robson trouxe um painel lá na Assembleia da Convenção Batista Brasileira. A triste realidade do Brasil é o seguinte, irmãos. Cada vez mais as pessoas estão entrando num templo evangélico e não estão permanecendo. A estatística do IBGE, ela não é batista, tá, irmãos? Ela pega Brasil. O que acontece? Há uma curva ascendente de pessoas desigrejadas, de pessoas que se convertem numa igreja, conhecem o evangelho, mas não permanecem. Então, essa é uma curva em ascendência. Do jeito que vai essa curva, conversando com o pastor Ronaldo Robson, a possibilidade daqui a alguns anos, nós não teremos pessoas para evangelizar. Nós só teremos pessoas para reevangelizar. Porque as pessoas estão sendo evangelizadas e não estão permanecendo. É como se a porta de entrada da igreja fosse grande, mas a porta de saída maior ainda. Então as pessoas estão entrando, ouvindo esse evangelho, conhecendo muitas vezes Jesus, tendo uma experiência religiosa, mas não estão ficando na igreja. Então a curva de pessoas desigrejadas hoje, ela está em ascendência, as pessoas estão sendo convertidas, está uma curva descendente. Então hoje a gente corre um sério risco, meu irmão, de viver realidades muito parecidas com a Europa, com os Estados Unidos, nos próximos anos. E aí você fala assim, por que você está fazendo essa introdução? Porque existe uma outra estatística que eu falei ontem, que é o seguinte: nos anos 80, você chegava até 30% de pessoas que eram visitantes num templo evangélico. Anos 80. Anos 90 essa curva foi caindo. Hoje você chega numa igreja, e Deus me deu oportunidade nos últimos anos de viajar o Brasil inteiro. E eu percebo assim em cultos, quando os pastores, os dirigentes de culto, eles falam assim, tem algum visitante? O número é muito pequeno. É muito pequeno. E aí o que a gente percebe? Nós percebemos o seguinte: se o povo não vem até nós, se o povo não está entrando num templo evangélico, nós precisamos ir atrás do povo. Presta atenção no que eu estou dizendo. Isso é questão de sobrevivência.
sobrevivência de qualquer igreja evangélica nos próximos anos e ir atrás daquelas pessoas que estão perdidas. E aí você inclui não crentes e afastados do evangelho, porque o número de afastados do evangelho é muito grande, de pessoas que têm alguma experiência com a igreja evangélica, mas na caminhada se perdeu. E nisso, meu irmão, o pequeno grupo é uma estratégia incrível para que a gente possa alcançar essas pessoas. Existem dois grandes movimentos de pequenos grupos no mundo, e eu respeito um movimento, porque eu entendo características dos Estados Unidos. Então, os pequenos grupos, na boa parte das igrejas dos Estados Unidos, eles são pequenos grupos de comunhão. E a comunhão é maravilhosa, irmão. Você reunir aqui, nós aqui passarmos aqui os próximos anos, nos reunindo, comendo, um alimentando, é maravilhoso. E assim, ele não tem um foco em alcançar pessoas para Jesus. O outro movimento é que nós queremos ter essa comunhão, mas uma comunhão intencional, de ter esse ambiente relacional, de amizade, mas com a intencionalidade de nós nos abençoarmos, nós nos edificarmos, mas principalmente com o foco de alcançar novas pessoas para Jesus. Então, são movimentos muito claros. Quando você pega algumas literaturas dos Estados Unidos que fala de movimentos de pequenos grupos, nos Estados Unidos, boa parte dos pequenos grupos nos Estados Unidos são de comunhão. E eu entendo a realidade norte-americana, mas quando a gente olha para a realidade brasileira, a gente pode manter essa comunhão, a gente pode manter essa amizade de um grupo pequeno, mas a gente tem que deixar essa panela sem tampa, irmãos, para nós alcançarmos novas pessoas para o Senhor Jesus. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Irmãos, nós precisamos ganhar a Baixada Santista, Santos, para o Senhor Jesus. E os pequenos grupos é uma ferramenta tremenda. São ferramentas tremendas. Nesses últimos 25 anos, meu irmão, que nós trabalhamos com pequenos grupos, parei de contabilizar, mas assim, só na nossa rede de pequenos grupos, a gente batizava assim, nos últimos 10 anos, aproximadamente 500 pessoas, frutos de pequenos grupos, frutos de relacionamentos discipuladores, de você abrir a sua casa e trazer o seu amigo, talvez o seu amigo de trabalho, o seu vizinho, ele não entre num templo evangélico, mas ele vai na sua casa. E é isso que nós queremos falar um pouquinho sobre o pequeno grupo multiplicador. Vamos falar um pouquinho sobre os pequenos grupos multiplicadores? Essa é uma literatura que eu quero recomendar para vocês. É um livro do pastor Márcio Tunala, que é o Pequeno Grupo Multiplicador. E, na minha opinião, um dos maiores livros, um dos melhores livros que abordam a temática de um pequeno grupo. Então, se você quer conhecer mais de pequeno grupo multiplicador, essa é uma leitura, meu irmão, essa é uma leitura que tem que fazer parte, é livro de cabeceira. Eu conheço o pastor Márcio Tunala, o que ele escreve ali, ele viveu juntamente com a Igreja Batista do Bacaxeria, primeira de Campo Grande, são realidades que nós começamos na mesma época. O pastor Márcio Tunala escreveu aí, fruto de experiência de 15, 20 anos de trabalhar com pequenos grupos multiplicadores. Deus me deu o privilégio de escrever esse livro. O pastor Márcio Tunala escreveu sobre o pequeno grupo em si, a liderança do pequeno grupo, e Deus me deu o privilégio de escrever sobre a supervisão, porque não adianta eu formar líderes, mas eu não ter supervisores para cuidar e caminhar junto com esses líderes. Líderes cuidam de vidas, e nós precisamos de supervisores que cuidem de líderes. Talvez você está hoje aqui e você vai ter uma experiência de ser líder de um pequeno grupo, e amanhã você vai cuidar de líderes, e isso é muito importante. Então, Deus me deu a oportunidade de escrever esse livro, que é Supervisão, a arte de aliviar a mochila do líder. O supervisor está sempre aliviando a mochila do líder. Eu quero falar aqui de algumas características de um PGM saudável. Então, existem várias características, eu selecionei algumas aqui. E a primeira característica de um PGM saudável é a informalidade. Ele é na casa. Por exemplo, quando você vem aqui no templo, o máximo que você conhece da vida do irmão aqui é a nuca dele. Só que no pequeno grupo nós estamos sentados em círculos, numa sala, numa cozinha. Quanto mais informal, melhor. Se possível fazer na cozinha, melhor ainda. Ao redor da mesa, melhor ainda. Informalidade. No PGM nós vamos de bermuda, de chinelo. No PGM, meu irmão, você vai sentir ali aquele carinho das pessoas através da informalidade. Aí eu quero falar bem baixinho, só para os pastores não ouvirem, né? Às vezes os pastores, irmãos, são muito formais. E às vezes o pastor não é muito bom de liderança, porque ele é muito formalzão, né? Então PGM é lugar, meu irmão, de informalidade.
Ó, vamos supor que aqui é o nosso PGM e o Júlio é o nosso convidado, certo? E o Júlio é o meu convidado. Então, olha, existe duas maneiras de você receber um convidado e trazer ele para um pequeno grupo. Vem, Júlio, na minha direção. E aí, Júlio, tudo bom? Seja bem-vindo, como é que você está? Olha aqui nosso PGM, vamos sentar aqui, Júlio, olha aqui. Senta aqui, Júlio, olha aí. Essa é uma maneira. Só uma maneira. Agora volta lá ver a segunda maneira. Aí você vai escolher qual PGM que você vai fazer parte. Vem, Julião. Fala, meu queridão! Grande Júlio, meu sonho, rapaz, você tá aqui no nosso PGM. O nosso PGM tá feliz, vai dar um abraço em você. Olha aí, vamos ficar em pé, pessoal. Vamos receber o Júlio. Olha aí. Ó. De qual PGM você queria fazer parte, irmão? Então, ali lugar, meu irmão, de abraço. Aí você fala assim, William, mas eu sou uma pessoa tímida. Irmão, não tem problema. Seja informal e amoroso, mesmo do jeitão que Deus te fez. Mas ali lugar, meu irmão, de você sentir em casa, de você sentir o abraço. Então, o PGM tem que ter essa característica, tem que ter no DNA a informalidade, a atmosfera de alegria. E isso faz toda a diferença. Eu já fui a alguns PGMs, e aí como pastor de rede lá em Campo Grande, a gente ia visitar alguns PGMs. O pastor de rede, por exemplo, vou explicar para vocês. Aqui tem o líder do PGM, a liderança. Aí acima da liderança tem a supervisão. Depois da supervisão você tem coordenadores que cuidam dos supervisores. E o pastor de rede é aquele que cuida dos coordenadores da rede como um todo. Então são pastores de rede. Aí depende muito do tamanho, de quantos pequenos grupos tem. O pastor de rede, ele é o pastor dos líderes. Ele é aquele que incentiva, encoraja, cuida, pastoreia, discipula a liderança. E o que eu estava falando mesmo? O PGM que eu fui. Então tem PGMs que eu já fui, que eu pergunto assim, alguém morreu? É um velório? O que está acontecendo aqui? Porque Jesus Cristo já morreu lá na cruz, já ressuscitou, e agora nosso nome está escrito no livro da vida e Jesus voltará, e esse é o motivo da nossa alegria. Então o PGM ele tem que ser moldado por essa alegria da presença do Senhor, porque o não crente, irmão, quando ele chega no PGM e vê um povo desmotivado, ele fala assim, cara, eu estou tão desmotivado no mundo, eu vou caminhar com um povo mais desmotivado ainda, mais triste. Ei, olha aqui para mim. O povo de Deus tem que ser o povo mais alegre da face da terra. Não por a circunstância, irmão, mas porque o teu nome está escrito no livro da vida. Jesus vai voltar para te buscar. Então o PGM é lugar de informalidade, lugar de alegria, essa amizade, esse amor. Nós tivemos nesses últimos anos muitas experiências assim de coisas que partiram o nosso coração. E uma coisa que aconteceu já há alguns anos na nossa caminhada, nós recebemos uma família na igreja que eles tinham 3 filhas, até uma casou ontem, né, Tayane? Uma casou ontem, e as 2 menores de idade tinham uma doença congênita gravíssima, e quando essas meninas entravam em crise, elas precisavam ir para o hospital em torno de até meia hora, Renê, para tomar morfina, e um tipo de anemia, daquelas anemias mais agressivas. Então elas, provavelmente essa aí, eu não peguei os detalhes, mas a hematologista já tinha um combinado com a Santa Casa lá, quando ela entrava em crise, já tinha um protocolo para entrar com morfina. Era uma delas até fez transfusão lá em Barretos. Fez cirurgias, né, terríveis. E aí o PGM fica sabendo disso porque a família começou a faltar no PGM e essa família tinha uma moto. Só uma moto. O único veículo da família era uma moto. E a preocupação deles era se as 2 entrassem em crise no mesmo momento, como é que seria aí? E uma entrou em crise numa madrugada e foi uma dificuldade para levar aquela criança para o hospital. E aí o líder fica sabendo disso e entra no grupo do PGM e fala assim, irmãos, nossos irmãos estão enfrentando tal necessidade, sem contar para a família. Aí o irmão levanta a mão e fala assim, vamos comprar um carro. Vamos comprar um carro para essa família. Mas como é que nós vamos comprar um carro?
Não, é um carro muito caro. Não, vamos comprar um carro. E aí um irmão falou assim, olha, eu ia sair de férias esse mês, daqui o dinheiro das minhas férias. E colocou lá no PGM. Aí chegou uma criancinha e falou assim, está aqui as minhas moedas que eu recebo de mesada do meu pai. E aquilo foi trazendo um impulsionamento assim, para dentro do PGM, irmão. E fomos juntando. Juntamos 3 mil reais. Eu falei, irmão, como é que nós vamos comprar um carro com 3 mil reais? Não tem carro de 3 mil reais. Aí tinha um site, não sei se o Adler lembra, lá em Campo Grande tem um site de carros, chama, acho que é Shopcar, alguma coisa assim, Shopcar. E aí tipo, colocou filtro lá de baixo para cima. O carro mais barato, meu irmão. 3.999, um Fusca. Aí falou, não, a gente já tem, vamos atrás desse Fusca. Aí chegamos lá, meu irmão, o carro estava encostado, lá parecia um galinheiro, o carro todo arrebentado. Falei, meu Deus do céu. Aí falou, olha, quanto o senhor quer no carro? É 3.999. Mas aí, a gente só tem 3 mil. Tá feito o negócio, o cara falou na hora. Pode levar, meu filho, 3 mil. Aí foi carburação dupla, meu irmão. Quem é dos anos 80 vai lembrar daquele Fuscão 1500, carburação dupla, que aquele só por Deus para regular aqueles 2 carburadores ali. E aí vai lá, dá partida, não pega, empurra, o carro começa a funcionar, vamos embora no carro. E aí eu falei, não dá para ofertar esse carro para essa família, vamos dar uma reformada nele. Aí tinha um irmão que tinha uma oficina. Contou uma história para ele, falou assim, eu vou reformar esse carro, não vou cobrar nada, vou deixar esse carro perfeito. Chegou o grande dia, o dia da reunião do PGM, as irmãs compraram um lacinho de concessionário, irmão. O Fusca ficou lindo, ficou azul, quase a cor da blusa, da sua blusa, assim, aquele azul bonito. E aí a reunião terminou e os líderes pegaram a chave do carro. Os líderes pegaram a chave do carro, o documento, chamaram a família lá fora e falaram, olha, o PGM está comprando esse carro para vocês. Irmão, aquele marido abraçava a esposa abraçava o marido, assim, começaram a chorar. Todos no PGM começaram a chorar. Foi um momento assim, inesquecível. Eu vivi muitas experiências ao longo desses 25 anos, meu irmão, mas essa aí é aquela que ela grita na minha memória. Porque isso é a igreja do Senhor. A igreja, quando você olha para a igreja primitiva e quando você olha para aquilo que eles vendiam os seus bens e propriedades, não tinha nenhum necessitado, e eles viviam esse amor. E às vezes na correria da vida moderna, irmão, nós não conhecemos as necessidades uns dos outros, mas numa realidade de 8, 10 pessoas, eu fico sabendo que o Adler precisa. Talvez na realidade da primeira de Campo Grande, nunca a gente ia ficar sabendo que aquele casal, eles passavam aquela dificuldade. E aí, meu irmão, para fechar essa história, as menininhas, elas entraram no banco traseiro do carro do Fusca e começaram a pular. Eu falei, meu Deus do céu, esse carro não vai aguentar essa pulação. E elas começaram a pular naquele banco traseiro, Eu falei, eu sentei no meio das ruas, falei, pelo amor de Deus, pare de pular, que vocês estão pulando, porque vocês estão felizes assim, e ganharam o carro. Aí, como eu estava sentado no meio, ela sai, encosta na irmãzinha, abraça a irmãzinha e fala assim, não, pastor, não estou feliz que a gente ganhou um carro. Eu estou feliz porque se agora a gente ficar doente, entrar em crise, nós vamos juntas para o hospital. Essa igreja, irmão, você não tem ideia do poder do amor, do poder da igreja que se une para cada um participar, para abençoar famílias, pessoas que estão sofrendo, em crise. Então, isso é PGM. PGM é muito mais do que uma reunião. PGM, meu irmão, a reunião é importante, a gente sabe disso. Mas é a expressão desse amor, a expressão dessa alegria, a expressão dessa informalidade, a expressão de fé. Eu lembro que essa semana até vi uma fotografia do casal e lembrei deles. Eu acho que o pastor Alípio lembra do Yuri Breder, filho do pastor Gilson. Ele liderava um PGM. E nesse PGM tinha um casal, o marido não crente ainda, um japonês, e a esposa crente,
e o filho tinha intolerância à lactose, que era gravíssima. E assim o menino estava crescendo e já era o desespero para mandar o menino para a escola e não se alimentar dos derivados do leite. E aí naquela semana eu tinha pregado um sermão na igreja, e o sermão da igreja vira o roteiro do PGM, e no final do roteiro do PGM tinha uma pergunta: qual milagre que você precisa que Jesus faça na sua vida? E aquela mãe levanta a mão na reunião e fala: irmão, estou desesperado, não contou a experiência, meu filho tem intolerância à lactose e a gente está desesperado, que ele vai para a escola e todas as crianças lá têm iogurte, tem bolo, derivado de leite, eu não sei mais o que eu faço, o professor não está dando conta, e está entrando em crise, e assim está difícil. Está difícil. Aí ela começou a chorar. Aí o Yuri falou assim: traz lá o João Pedro. João Pedro veio, criança. Aí vieram as demais crianças. Quem mais tem um milagre? Vamos orar pelos milagres. E aí o Yuri pega o João Pedro no colo e fala assim: ó, cura ele dessa intolerância. Cura essa criança, pai. Faz um milagre na vida dessa criança. Aí terminou o PGM, foram para casa. Oi? Levaram o bolo? Já não sei, não lembro. Aí foram para casa, chegaram na casa, antes de dormir. Mulher sábia, ela edifica a casa. Mulher, meu irmão, é um negócio impressionante. Ela consegue ouvir 1000 sons, ela faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Ela está lá dormindo e ouve o barulho da geladeira. João Pedro. Chegou lá na cozinha, meu irmão. João Pedro tinha achado um iogurte escondido lá no fundo e virando todo o iogurte. Meu filho, já falei para você tantas vezes que você não pode, meu filho, tomar iogurte, meu filho, você tem essa doença. Mãe, ele limpa a boca assim. O tio Yuri orou por mim lá no PGM e eu estou curado. E virou o resto do iogurte, meu irmão, virou o resto. E tirou todo atraso. E ela grita: bem, pega a chave do carro, porque o João Pedro está tomando iogurte. E ele contou para mim que foi vestindo a roupa no corredor do apartamento, ali desesperado já. E quando ele chega na cozinha, ela tem um discernimento. Mulher sábia edifica a casa. Ela teve um discernimento. E Deus falou no coração dela assim: espera. E ela falou para assim: espera um pouquinho, vamos esperar. Porque era uma média de 30 minutos o tempo para chegar, para tomar um corticoide. 30 minutos. E aí ele senta ali na cozinha, os dois pais olhando, e o João Pedro, meu irmão, virando tudo que tinha lá, atrasado. Estou curado. E os pais olhando para aquela situação. E passa 5, e passa 10, e passa 15, e passa meia hora. Aí o pai se ajoelha no meio da cozinha, levanta as mãos para os céus e fala assim: agora eu creio nesse Jesus que curou o meu filho. Isso é PGM, meu irmão. Lugar de milagres. Talvez a sua cozinha vai ser um lugar que Deus vai operar muitos milagres. Na nossa casa Deus operou muitos milagres na vida de muitas pessoas. E esse é o desafio de você não só abrir a sua casa, mas abrir o seu coração para pessoas, para conhecer o amor de Jesus através da sua vida, através de um pequeno grupo. Então, essas são algumas características. E o que faz mais a diferença é a presença dele, é a presença do Senhor. O mesmo Senhor que está aqui no templo, no culto, nas reuniões aqui, que fala com a igreja, é o mesmo Senhor que está nas nossas casas. Eu lembro que quando nós fomos começar a Rede do Amor, no dia 4/4/2012, então você que é bom de geografia, são 12 anos atrás. 12 anos atrás nós fomos começar a Rede do Amor. E aí antes de ir para o culto onde nós íamos começar a nossa rede, eu fui orar e Deus ministrou no meu coração claramente o que você quer que eu faça por você. Eu falei: Deus, começando essa rede, aquilo que eu mais quero é a tua presença. E aí, meu irmão, eu visitava em média uns 3 a 4 PGMs toda semana. 3 a 4 PGMs toda semana visitando. E o que eu mais via em cada reunião, em cada lugar diferente, com os líderes diferentes, era a presença do Senhor. A presença do Senhor é o que atrai o não crente. O não crente, meu irmão, ele pode ser até atraído pela comida, pela amizade, mas o que faz ele permanecer é a presença do Senhor. É quando Deus começa a falar com ele, e ele começa a sentir essa presença do Senhor, e Deus começa a trabalhar. Então, o grande segredo de uma reunião de PGM, nós podemos fazer muitos preparativos,
mas é a presença dele, a presença do Senhor que faz toda a diferença. Eu quero falar aqui de algumas dicas de ouro de um PGM. É a regra do 30 e 40. O que é a regra do 30 e 40? Muitos estudiosos da área de pequenos grupos e liderança, eles afirmam o seguinte, que uma boa reunião, pastor Éder, ela representa até 40%, abre aspas, do sucesso de um pequeno grupo. Então não é apenas a reunião. O que acontece antes e depois da reunião é mais importante do que acontece na própria reunião. Isso não quer dizer que eu vou fazer uma reunião meia boca, uma reunião sem preparativos. Não, vamos fazer a nossa melhor reunião possível, mas o que acontece fora, o cuidado que acontece fora, os áudios, as visitas, o relacionamento discipulador, a evangelização discipuladora, elas são muito mais importantes que a reunião. Eu vou te contar uma experiência, porque eu não acreditava nisso, tá, irmãos? Até mais ou menos uns 10 anos atrás, eu falei, não, essa pessoa está exagerando. Boa reunião. Eu formava líderes para ser bons condutores de reunião. E aí, quando eu tive essa experiência, Deus falou assim, entendeu? Aí passou o cartão e eu comecei a entender. Que eu não vou falar que caiu a ficha, né, irmãos? Os meninos lá nem sabem o que é isso. Eu tinha um colega de trabalho que eu estava evangelizando ele um bom tempo e ele fugindo. Aí um dia eu estou pregando lá na igreja, aparece ele lá no culto, eu fiquei muito feliz com a presença dele, falei, rapaz, que alegria que você está aqui e tal. Aí ele veio, estava com a noiva, e aí eu falei assim, rapaz, vai visitar um PGM nosso, quem sabe você se integra aqui na igreja. Eu falei assim, tá bom. Aí ele foi lá no PGM, e no outro culto, domingo de manhã, ele voltou. E eu falei, e aí, você gostou da visita lá no PGM? Você teve lá? Aí ele falou assim, rapaz, que líder, hein? Que mulher que fez um estudo, facilitou um estudo maravilhoso. Que legal, você gostou bastante. E o lanche? Rapaz, que comida boa demais, o louvor. Foi uma reunião maravilhosa. Então você vai ficar lá naquele PGM? Ele falou assim, não vou ficar. Aí me deu um nó na cabeça. Você gostou da reunião, você gostou do líder, você gostou do estudo, você gostou do louvor, do lanche, você gostou de tudo. O que aconteceu? Conta aqui para mim. Então, quando terminou a reunião, foi começando a fazer uns bloquinhos, assim, uns grupinhos. Aí foi o grupinho de um grupo para lá, e eu e a minha noiva ficamos sozinhos, sentados lá no sofá, e foi muito constrangedor. E ele falou assim, ali não é meu lugar. Meu irmão, se tivesse um buraco assim, eu enfiar minha cabeça dentro e sair lá no Japão, acho que eu faria isso, entendeu? Porque eu fiquei com muita vergonha, muita vergonha. Aí eu falei para esse meu amigo, me dá mais uma chance. Visita mais um outro. Não, esse negócio PGM não é para nós, não. Não, meu irmão, por favor, me dá mais uma chance. Tá bom, vou te dar uma chance porque você é meu amigo. E aí cheguei para um outro líder e contei a situação para ele que tinha acontecido. Ele falou assim, pastor, deixa com a gente. Aí ele foi no PGM, visitou, e no culto ele veio de novo. Falei, e aí, você gostou do PGM? Ele falou, rapaz, o outro PGM, o lanche era melhor. O lanche desse que você mandou lá, um lanchinho, sim, mas deu. A líder do outro, ela facilitou um estudo muito melhor, muito mais dinâmico, o louvor era muito melhor. Só aconteceu o seguinte, nesse aqui, quando terminou a reunião, todo mundo veio dar atenção para a gente. E as pessoas começaram a perguntar da nossa vida. Aí, durante a semana, os meninos tinham um jogo de futebol, passaram aqui em casa e me levaram para o jogo. As meninas, na mesma noite, levaram minha noiva para o shopping. Rapaz, ali é meu PGM, ali é meu grupo, ali são os meus amigos agora. Aí você percebe, irmão, que não basta só ter uma boa reunião, eu preciso cuidar das pessoas no decorrer da semana. Eu preciso cuidar das pessoas quando o líder fala assim, amém, fizemos a última oração, vamos para o comes e bebes ali continua ainda, o PGM não é uma reunião, ele tem uma reunião. A reunião tem que ser muito boa, mas o que acontece nos bastidores? Aí ele falou o seguinte, que os meninos do PGM revezavam, todo dia alguém mandava um áudio de oração para ele. Ele ficou muito impactado pelo amor. Então as pessoas não se impactam, irmãos, desculpa o que eu vou falar aqui com sinceridade. As pessoas não ficam impactadas com a qualidade da reunião. As pessoas ficam impactadas com a qualidade do amor, do carinho, da recepção, do abraço. Então essa é a regra do 30-40. Outra coisa muito importante aqui, quero dando dica aqui para os pastores,
é você ter líderes, não só o líder. Vamos supor que o pastor Éder comece um grupo com a Andréia, né? Andréia, do PGM, nós somos aqui do PGM. Aqui, vamos supor que esses 2 bancos aqui são o PGM. Então, quanto mais líderes em treinamento eles tiverem no processo, mais fácil vai ser a multiplicação. Aí vamos supor que o Adler seja o líder de treinamento e o Gabriel seja o hospedeiro, o dono da casa. Aí o que é a reunião do núcleo? Eles 4 se reúnem uma vez por mês para fazer um feedback. E aí? O que você está achando? Aí o Gabriel falou assim, rapaz, nós estamos cantando demais aqui, tem muita música, acho que a gente pode curtar isso aqui um pouquinho. Opa, obrigado pela dica. Aí o Adler falou assim, rapaz, a gente não está conseguindo trazer convidados aqui para o nosso PGM, o que a gente pode fazer? Aí André falou assim, olha, e a irmã Tânia? A irmã Tânia, ela não veio nas últimas 2 reuniões. Quem lá vai visitar a irmã Tânia? Então a reunião do núcleo é uma reunião de feedback, é uma reunião de descentralização, é uma reunião onde a gente planeja as estratégias, a gente aponta as multiplicações. E isso é muito importante, porque se você um dia for líder de PGM e querer fazer tudo sozinho, você vai cansar. O grande segredo é você ter pessoas, mesmo que cada um faz bem pouquinho, mas cada um venha fazer parte desse, como se fosse um grande time. E por isso que é muito importante você fazer a reunião do núcleo. Outra coisa, o momento da visão. Quando o PGM começa, irmãos, há muita... no primeiro momento, as pessoas assim, ficam muito... assim, se apegam umas às outras. Só que o bom PGM, ele precisa se multiplicar. Porque nós precisamos alcançar outras casas, outras pessoas. Só que eu criei tanta amizade com o Adler, que, não, mas vamos multiplicar, vou ficar longe do Adler. Então, como é que eu venço isso? Aí é o momento da visão. Todas as reuniões, você trabalha o momento da visão. O momento da visão, vamos supor que o Gabriel deu um testemunho, o Gabriel evangelizou um colega lá na escola, e o menino quase vai vir para o PGM, e o Gabriel está feliz com esse testemunho. Aí terminou o testemunho do Gabriel, aí o líder vem assim, irmãos, é para isso que o nosso PGM existe. Nosso PGM existe para trazermos novas pessoas. É sempre pegando momentos, às vezes um testemunho, de um momento de oração, e trazer para a visão. Que o nosso propósito aqui é alcançarmos novas pessoas, levantarmos novos líderes, termos mais PGMs. Então, o momento da visão é muito importante. Você quer falar? Só está pensando. Outra coisa muito importante, irmãos. Isso aqui é comprovado por estatísticas. Se alguém aceita Jesus, as primeiras 24 horas são cruciais para a consolidação. Tanto aqui no templo, por exemplo, o pastor Alípio, o pastor Éder faz um apelo, alguém se converte. As primeiras 24 horas eu preciso me aproximar muito dessa pessoa. Eu preciso ter pelo menos um contato telefônico, se possível uma visita. Porque é a hora que o inimigo, meu irmão, vai batalhar na mente dessa pessoa para ele desistir de caminhar com Jesus. Então, se lá no PGM alguém aceita o Senhor Jesus, as primeiras 24 horas são fundamentais para que a pessoa seja consolidada no processo de integração. Outra coisa importante é a supervisão, como eu estava falando do livro. Não basta você ter líderes, você precisa ter supervisores para cuidar muito bem desses líderes, porque líderes bem cuidados, eles conseguem fazer coisas tremendas. E o fator 3, aqui eu preciso de 3 voluntários e aqui a gente vai terminar. Preciso de 3 voluntários, tem que ser ou 3 homens ou 3 mulheres. 3 homens ou 3 mulheres. Gabriel, Adler, falta um. Jonathan, olha aí. Eu gostaria que vocês fixassem bem, porque a gente perde o foco na caminhada. O PGM existe para 3 focos. Faz assim com o teu dedo assim para mim. Faz assim, ó, 3, ó. 3 focos. Esses são os 3 focos do PGM. Primeiro foco do PGM, meu irmão, é aqui, ó. Vamos supor que o Gabriel represente as pessoas que eu preciso alcançar para Jesus, os novos discípulos. Então, Gabriel representa os novos discípulos que nós vamos alcançar para Jesus, entenderam? Então, esse é o primeiro foco do PGM, multiplicar novos discípulos. Esse é o primeiro foco. Segundo foco, o Adler representa aqui líderes. Então,
O pastor Márcio Tunar, no livro Pequeno Grupo Multiplicador, ele coloca lá em letras garrafais: o papel principal do líder, não do PGM, do líder, é formar um novo líder, um líder em treinamento. Então, o Gabriel representa novos discípulos, certo? O Adler representa novos líderes. E o Jonathan, olha, quando eu estou alcançando novas pessoas e eu tenho líderes preparados, eu estou pronto para a multiplicação do PGM. Então aqui existem 3 focos. Primeiro foco, multiplicação de discípulos, multiplicação de líderes. E quando eu tenho esses dois, eu posso multiplicar o próprio PGM, a multiplicação do PGM, certo? Então quais são os 3 focos? Repetir de novo: multiplicação de discípulos, multiplicação de líderes e multiplicação do próprio PGM. E esses são os 3 objetivos principais do pequeno grupo: alcançar pessoas para Jesus, multiplicar líderes, porque eu posso estar alcançando pessoas, mas se eu não tenho líderes preparados, como é que eu vou? Aí o PGM vai ficando muito grande e eu vou perdendo a oportunidade de ter esse acompanhamento mais de próximo. E quando eu já tenho esses 2, a multiplicação está muito próxima. Agora a dinâmica é o seguinte: vocês vão dar um abraço coletivo. Eu sei que ontem não está muito quente hoje, não solta não. Por que eles estão juntos aqui? Por que são os 3 juntos? Quem quer arriscar? Tem que estar ligado? Está quase lá. Você sabe, né? Aqui, ó. Esses 3 elementos precisam ocorrer simultaneamente. Porque tem PGM que fala assim: não, agora nós vamos só alcançar líderes, só multiplicar líderes, ou agora só multiplicar discípulos. Isso aqui tem que ser simultâneo. Formar líderes e multiplicar discípulos tem que ser algo que tem que acontecer todo o tempo. Porque quando esses 2 elementos estão preparados, estão acontecendo, eu posso multiplicar o PGM. Irmãos, é para isso que o PGM existe, para que o nome do Senhor seja glorificado. Na multiplicação de líderes, na multiplicação de discípulos, na multiplicação de mais PGMs. E eu creio que Deus quer fazer isso aqui na cidade de Santos. Eu creio que essa imagem aqui, ó, esses são os 3 focos: levantar novos líderes, alcançar novas pessoas, multiplicar PGMs. Você pode dar uma salva de palmas para eles aqui? Eu tive o ano passado, e eu quero passar aqui a palavra já para os pastores, na PIB de São Paulo. A PIB de São Paulo é uma igreja, quando eu morava em São Paulo, a gente era conhecido como aquela igreja da elite paulistana, né? E por causa da Cracolândia, hoje é uma igreja praticamente, irmãos, completamente diferente da igreja que foi de 20, 30, 40 anos atrás. E eu cheguei lá e fiquei impactado. Porque eu saí à noite com o pastor Paulo Eduardo andando pelas ruas do centro da cidade. E o pastor Paulo falou assim: está vendo aquela luz acesa ali? Ali um PGM. Aí ele andou na outra rua assim: olha, está vendo aquele prédio ali? Está vendo aqueles irmãos, aquelas cabecinhas ali? É outro PGM. E ele foi andando todo o centro da cidade, onde está a Cracolândia, rodando lá no centro da cidade de São Paulo. E naquela época que eu fui lá em São Paulo, na PIB, eles estavam com 30 e poucos PGMs ali na região da Cracolândia. E as lágrimas do pastor Paulo assim corriam o rosto. Falou assim: William, nós vamos alcançar o centro da cidade para o Senhor Jesus. E é isso que eu quero desafiar você, meu irmão. Nós vamos ganhar essa Baixada Santista, a cidade de Santos, para Jesus. Deus está te chamando nessa manhã, do seu jeitão, mas a tua casa pode ser um lugar extraordinário, para que os seus amigos, os seus colegas de trabalho, os seus vizinhos de corredor, de apartamento, de rua, tenham oportunidade de conhecer Jesus lá no seu PGM. Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa manhã maravilhosa. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem falado conosco. O Senhor tem levado igrejas no Brasil inteiro a, ó Deus, a focar na grande comissão.
fazer discípulos, multiplicar líderes, multiplicar mais PGMs, para que a gente possa ganhar o Brasil para Jesus. Eu quero orar pela PIB de Santos, Pai, essa igreja histórica, essa igreja com a história, Pai, tão relevante de tantos anos, de mais de 120 anos. Pai, que essa igreja continue sendo luz nessa cidade, luz na Baixada Santista, e que eles venham, Pai, multiplicar muitos líderes, centenas de líderes, que essa igreja seja uma fábrica de líderes, e que seja um lugar de salvação, tanto aqui no templo, como nas casas, para que o nome do Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Fica aqui um pouquinho, pastor William. Irmãos, um testemunho muito importante. Pastor William, para mim, é a maior referência de pequenos grupos do Brasil. Eu vi o que Deus fez através da tua vida, homem de Deus. E por quê? Além de amar os perdidos, o pastor William, ele se debruçou sobre o tema, ele fez na casa dele, ele vive isso. Deus não trouxe um homem de Deus, a maior referência de pequenos grupos do Brasil. Eu estou falando do mundo evangélico inteiro, não dos batistas. Deus não trouxe um homem desse aqui por acaso, entende? A gente não escolhe isso, irmãos, é a agenda de Deus. É a agenda de Deus. Deus trouxe esse homem aqui para te impactar e me impactar. E aí, pastor William, você brilhando os olhos ali, falando dos perdidos, e eu pequeno ali. Eu pequeno. Não, eu vou explicar porque eu me sentindo burocrata da fé, pastor. Eu abri minha agenda ali no celular. Você viu mexendo no celular? Eu não estava no Instagram não, viu, pastor? Eu abri minha agenda. Abri minha agenda. E na minha agenda tem cuidar de culto, tem visita da convenção. Na minha agenda tem um monte de burocracia. Mas não tem um tempo lá para falar de Jesus ao perdido. Isso saiu da minha agenda, eu não sei porquê, pastor. Eu não sei porquê isso saiu da minha agenda. Essa semana, mesmo trabalhando na convenção, eu fiz 8 atendimentos. Atendi crente, e é bom. Mas não tem lá um espaço para sair da burocracia e ir para que de fato Deus me chamou para fazer. Irmãos, abra sua agenda aí, se você puder. Quanto tempo tem na sua agenda separado para falar do amor de Deus ao perdido? Quanto tempo tem na tua agenda? Foi isso que o pastor William veio nos lembrar aqui. E é isso que eu quero que a gente viva, meus irmãos. Deus nos deu grande capacidade, pastor William. Eu olho aqui, eu vejo grandes líderes, gente de Deus. Olha, essa igreja é uma igreja de gente santa, pastor. Gente que leva o evangelho a sério. Mas estava faltando isso aqui, ó. Que Deus trouxe o pastor William para falar para a gente. Agora, sabe o que acontece com a gente, invariavelmente? A gente sai impactado de um momento como esse, a gente sai emocionado. Mas e aí, como é que muda? Como é que muda, pastor William? É isso. É isso. Qual foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? Estou pedindo para você pensar mesmo, você. Qual foi a última vez? Não é pergunta retórica. Qual foi a última vez que você investiu tempo entendendo que o grande propósito de vida que Deus tem para você, a igreja existe, é para ganhar o perdido. Não é para fazer culto de domingo, não. Isso aqui é só consequência. Isso aqui é só consequência de tudo que fizemos na semana. Simbora, igual eu gosto de dizer, simbora viver isso que a gente ouviu aqui. Por que que Deus trouxe o pastor William aqui? Eu tenho uma tese, porque ele ainda acredita na nossa igreja. O tempo desse homem aqui é muito precioso. Deus trouxe ele aqui porque ainda acredita. Deus trouxe o pastor Éder e sua família aqui, apaixonados por pequeno grupo, porque ele acredita. Vamos parar de burocracia evangélica? Vamos fazer a lição de casa, irmãos? Amém?